Marcos 4:35 conta que Jesus acalma a tempestade. Só que assim, vamos por partes, porque o YouTube é longo. Se vocês quiserem ver vídeo curto meu, tem no TikTok. Em Marcos 4:34, aqui no 34 fala assim: e sem parábolas ele não lhe falava, mas a seus discípulos em particular declarava tudo. Os discípulos de Jesus aqui eram os 12, que vinham acompanhando ele já há um tempo. E aqui ele falava depois: e lhes disse aquele dia já sendo tarde, já era assim de noite já. Passemos para o outro lado do mar. Pedindo a multidão, levaram-no consigo, como já estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Vamos parar aqui, essa parte aqui, pra gente conversar assim. Você viu que a ideia de passar para o outro lado foi de Jesus? Jesus, ele te colocou nessa situação. Com certeza foi. Ou foi ele, ou foi o seu livre-arbítrio, por permissão dele, que às vezes nem sempre... Eu ainda acho que o livre-arbítrio assim, é uma coisa muito inútil, de verdade. A ideia foi dele, só que a diferença é que ele fala aqui, ó: e despedindo a multidão, levaram-no consigo, como estava no barco. Ele já estava no barco. Ele dando tchauzinho pras pessoas, ele já estava no barco. Então, tipo assim, ai, Kátia, tá mó tempestade, fica em paz, ele tá no barco. Ai, Kátia, mas tá acontecendo isso, fica em paz, ele tá no barco. E ele ainda tava acordado. E levantou-se uma grande tempestade de vento que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. Essa tempestade, ela tem duas hipóteses para ela. A Bíblia, ela não nos conta detalhadamente tudo o que tinha acontecido naquele dia. Não, Jesus, ele comeu pão que Maria fez, aí ele tomou um suco de uva que Francisco fez. Não, ele não conta detalhadamente. Mas, vamos colocar assim, na nossa cabeça, para um melhor entendimento, duas situações. Pode ter acontecido em questão de minutos, tipo, 3 minutos, tempestade horrível, o barco encheu, todo mundo desesperado, e foram acordar Jesus na parte de trás do barco. E assim, ele foi bem específico em falar que ele estava dormindo na parte de trás do barco. Nada na Bíblia está por acaso. Nada tá por acaso. Ela não nos dá os mínimos detalhes, mas os detalhes que ela dá são importantes. Se ele estava dormindo na parte de trás do barco, é porque não fizeram muita questão, vamos dizer assim, que ele fosse pra parte da frente. Então, pensa o seguinte: você tá num barco, uma tempestade assim que cresceu em questão de minutos, segundos, às vezes 2 minutinhos que você piscou, você pensou em alguma coisa, já tá água no seu tornozelo, tá enchendo, não para de encher, e tem muita água, você está em pânico. Você vai acordar Jesus, você não vai chegar nele e falar assim: oi, boa noite, meu querido. O senhor, por acaso, pode, por favorzinho, dar um jeitinho nesse vento que tá meio que atrapalhando o nosso ministério? A água já tá batendo aqui, não sei como é que o senhor não se molhou, rapaz. Acorda aí, menino, pra vir ajudar. Você não vai falar isso. Você vai fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Mestre, não te importa que perecemos? É claro que você vai fazer isso. Ai, Senhor, o Senhor me colocou nessa prova e agora o Senhor me abandona desse jeito. Segunda situação é aqui. Jesus estava dormindo. Aqui fala assim: e levantou-se uma grande tempestade. Não fala, isso não é falado antes de Jesus entrar no barco, é falado depois. Significa que mesmo depois que Jesus está no barco, nós vamos ter tempestade, mas isso já é praxe da vida do crente, né? No mundo tereis aflições. Já estava escrito lá. Ninguém pode falar que entrou nessa enganado. Eles já estavam lá no barco e começou a tempestade. Ela pode... Vamos dizer que ela demorou ali uns 10 minutos para começar. Ela começou com um vento, igual é normalmente aqui em São Paulo, né? Que nós sabemos como é que funciona. Começou com um vento, depois foi um pouco mais forte, um pouco mais forte. Em questão de 10 minutos já tinha começado a ficar forte no ponto de começar a encher o barco. Nos primeiros 2 minutos, ninguém pensou em acordar Jesus? Ah, não, tá fraquinho, não vai chover, não. Ah, não, é só um pecadinho, não preciso correr pra Jesus, não. Ah, não, ele não vai voltar agora, eu não preciso dele agora, não. Será? Nos primeiros 5 minutos, quando viram que estava começando a ficar um pouco mais forte, não pensaram: poxa, agora era a hora de acordar Jesus. Agora o negócio tá ficando mais complicado. Não pensaram nisso? Então, quando chegou nos 10 minutos, que a chuva tava aquele furdunço todo, que já tava enchendo o barco, acordaram Jesus no desespero. Sendo que eles poderiam ter feito isso antes.
Isso tá certo? Às vezes procuramos a Deus nos momentos de desespero que a gente passa. Só que isso tá certo? Porque a gente podia ter feito isso antes. Às vezes a gente podia ter evitado que isso pudesse acontecer. Aí Jesus fala assim pra ele. E lhes disse, por que estão assim amedrontados? Não tendes ainda fé? Por que fala que não tendes ainda fé? Apesar de na Bíblia falar assim, homem de pouca fé e tudo mais, a fé, ela é descrita como a certeza das coisas. Ela é o firme fundamento. Se você pegar um fundamento de uma casa que ele é firme, ele não balança. Ela é a certeza das coisas. Aqui fala, não tendes ainda fé. Porque ou você tem, ou você não tem. Ou você tem ela para certas coisas, e para outras você não tem. Aqui fala, não tendes ainda fé? Porque a ideia de entrar no barco e de ir pro outro lado foi de Jesus. Por isso que ele estava dormindo. Por isso que Jesus está em silêncio na prova que a gente está passando. Por quê? Porque quem colocou a gente nessa prova foi ele. E ele sabe que a gente vai chegar do outro lado. Com a ajuda dele? Sim. Mas a gente vai chegar do outro lado. Então, tipo assim, mas Jesus tá em silêncio. Calma, ele ainda tá no barco, mesmo que na parte de trás. Porque, sinceramente, se eles tivessem deixado Jesus na parte da frente, acordar Jesus talvez tivesse sido até um pouco mais fácil. O problema é que a gente... Jesus tá em silêncio, então eu vou fazer o que eu quero. Jesus tá em silêncio, então eu não vou mais pra igreja. Você vai jogando Jesus pra mais fundo do teu barco, e quando chega na hora de acordar ele, você acorda ele no desespero. E temeram com grande temor, e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vocês lembram no 36, que falava assim, despedindo-se da multidão, levaram-no consigo como já estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então, se os discípulos, que eram os discípulos, que já estavam com Jesus por um tempo, que estavam com Jesus no barco, mesmo que na parte de trás, se eles tiveram medo, vocês imaginam quem estava em volta, quem não tinha Jesus para acordar no barco, quem estava dependendo que outro acordasse Jesus. Só que nisso, vamos dizer que eles, de novo, imaginação, vamos pressupor que eles estavam ali com a multidão, eles viam Jesus, eles falavam, olha só, é Jesus. Cara, eu já ouvi falar desse cara... Ele tem, assim, umas palavras muito boas. Eu acho que eu vou seguir ele pro outro lado do mar. Aí o cara entrou no barco e na metade do caminho, ou no começo, ou no final do caminho, não sei, começou uma tempestade muito grande. Demoraram pra acordar Jesus, ou a tempestade foi rápida, acordaram Jesus, Jesus gritou pra lá pro mar, fica quieto, silêncio, aquieta-te, mar. Cala-te, que me acordaram justamente pra isso desnecessário, porque eu tava aqui e dava pra ter passado pro outro lado. Voltando. Você imagina quem tava ali em volta, nos barquinhos, quem tava ali só porque foi pra ouvir Jesus falar, como eu já falei, e aí olhou e viu aquele cara extraordinário parando, simplesmente parando uma tempestade. Olharam e falaram assim, caramba, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Através da minha e da sua vida, Jesus vai fazer coisas tão grandes que até quem tá ao nosso redor, que só ouvia falar dele, vai querer servir a ele.